Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês aí do outro lado. Neste momento nós vamos estar entrando na presença de Deus mais uma vez para louvar a Ele, engrandecer o teu santo nome. Os dias são difíceis, mas o nosso Deus diz para cada um de nós neste momento: não tenha medo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a vocês, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Portanto, vamos cantar essa canção e declarar que nós temos um Deus, e por isso nós não devemos temer mal nenhum, nós não devemos temer o futuro, porque o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de cada um de nós, amém? Vamos louvar ao Senhor. O Senhor é o meu refúgio, também a minha fortaleza, é socorro bem presente na tribulação. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem, elevo os meus olhos aos montes e não temerei. Não temerei, não temerei, sou protegido pela mão de Deus. Não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, sou protegido pela mão de Deus. Não temerei, não temerei. Aleluia. O Senhor é o meu refúgio, também a minha fortaleza, é socorro bem presente na tribulação. Ainda que as águas rujam,
Ainda que os montes se abalem, elevo os meus olhos aos montes e não temerei. Bem forte. Não temerei, não temerei, sou protegido pela mão de Deus. Não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, sou protegido pela mão de Deus. Não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. Aleluia! Louvado seja esse nosso Deus! A glória do Senhor é maravilhosa e ela tem poder de transformar as nossas vidas. Faça dessa música uma oração, feche seus olhos e louve ao Senhor com o coração quebrantado diante dele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
te dei. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco nessa hora. Momento em que vamos refletir nas Sagradas Escrituras. E eu lhe convido a abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Vou ler dos versículos de 1 até o 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E ao mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faço isso, e ele o faz. Faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu quero louvar o Teu nome e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós. Nesse momento em que refletiremos na Sua palavra, eu clamo ao Senhor pela Sua presença de forma tal que o Seu Espírito ministre a cada um que estiver assistindo esta palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, e bendizemos ao Senhor, e assim o fazemos, no poder que é no nome de Jesus. Amém. Quero pensar em demonstrações de fé. Demonstrações de fé que agradam ao Senhor são capazes de revelar os seus atributos, as características do próprio Deus. Aqui, como nós vimos nesse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós temos grandes multidões seguindo a Jesus quando ele desce do monte. Entretanto, alguma coisa chama a atenção, porque no meio daquela multidão, o texto vai dizer que um leproso aproxima-se diante dele e o adora. Um leproso se coloca de joelhos diante de Jesus, que era o sinal da adoração. Esse leproso tem uma característica interessante, porque ele diz assim: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele não está aqui perguntando a Jesus se ele pode purificá-lo, se ele pode curá-lo, mas ele está aqui afirmando para Jesus que, se ele quiser, ele pode ser curado por ele. Jesus, então, em resposta àquele homem, ele toca no leproso. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Ora,
Nós sabemos que os leprosos tinham que ficar isolados da sociedade, os leprosos não podiam estar juntos, eram considerados impuros. E então ele toca nesse leproso. E ao mesmo tempo que ele toca nesse leproso, contrariando a prática daquele tempo, contrariando a prática de se aproximar de um impuro, ele diz assim: quero sim, fique limpo ou seja curado. Irmãos, a palavra diz também que instantaneamente aquele leproso ficou curado. Pois bem, e no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Na sua demonstração de fé, aquele leproso afirma, prostrado diante de Jesus, o poder que Jesus tem. Na sua demonstração de fé, aquele leproso reconhece o poder de Jesus. Querido irmão, querida irmã, quando a verdadeira adoração, quando há verdadeira adoração a Jesus, quando isso acontece de forma espontânea, pura, limpa, Jesus vem e nos toca. E o toque de Jesus vai fazer com que fiquemos purificados. Portanto, em primeiro lugar, a semelhança daquele leproso, nós precisamos reconhecer o poder de Jesus. Não adianta, queridos irmãos, querer aproximar de Deus sem reconhecer o poder de Jesus. Mas Jesus, depois de curar aquele leproso, diz a ele: não conte a ninguém, mas vai ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou, um testemunho público daquela cura. Para serem declarados limpos, aqueles que eram curados precisavam se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote é que dava então a sentença de cura, de purificação. Então eu observo aqui que Jesus não estava querendo propor àquele leproso que ele passasse por cima da lei e dos costumes daquela época. Jesus, muito pelo contrário, diz a ele: vá ao sacerdote e apresente-se a ele e em seguida faça a oferta que Moisés estipulou. Portanto, quando nós somos curados por Jesus, Ele espera que cumpramos os seus estatutos e demos testemunho dele, porque aquilo ali era uma demonstração que, diante das pessoas, uma demonstração pública da fé, uma demonstração pública da cura. E Jesus, quando Ele nos cura, quando nós recebemos o toque de Jesus e somos curados por Ele, precisamos viver de tal forma a reconhecer esse poder que Ele e somente Ele tem publicamente. Como tem sido o testemunho da igreja? Essa igreja que nós esperamos ter verdadeiramente recebido a cura de Jesus, ter recebido o toque de Jesus. Aquele leproso afirma diante de Jesus: se quiseres, pode me curar. A demonstração da sua fé diante de Jesus, prostrado diante de Jesus. Portanto, a demonstração de fé, da sua fé, revela o poder de Jesus. O poder de curar, o poder de salvar. Um poder que somente Ele tem, o nome que está acima de todos os nomes. Em segundo lugar, seguindo ainda nesse texto, nós temos aqui agora uma nova cena, quando Jesus já está em Cafarnaum, e diz o texto que um centurião se aproximou dele
implorando. O centurião era o capitão do exército. E ele diz assim, Senhor, ele já começa chamando Jesus de Senhor. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico. Alguns textos vão dizer sofrendo muitas dores. Aqui o meu texto diz sofrendo horrivelmente. Observamos um contraste, então, nessas duas cenas. Em primeiro lugar, nós temos um leproso. Alguém discriminado da sociedade. Alguém colocado para fora do convívio social. Alguém em que não se podia chegar perto, impuro, totalmente discriminado. E agora nós estamos diante do capitão do exército romano. Percebam que há aqui uma diferença já no quadro. O próprio capitão representava a autoridade, representava a lei. Mas todos os dois homens, diante de uma situação extrema, vão buscar a presença de Jesus, se aproximam de Jesus como a sua esperança, e assim deve ser cada um de nós, nos aproximando de Jesus como a única esperança. Entretanto, aqui eles estavam esperando a cura do corpo, a cura física. E nós devemos nos aproximar de Jesus. Podemos esperar a cura física? Sim. Mesmo que ele não tenha obrigatoriedade de fazer, porque o leproso diz, se quiser, o Senhor pode fazer. Se você quiser. Se o Senhor quiser. Então, se o Senhor quiser, Ele pode nos dar a cura física e pode fazer muitas outras coisas. Mas nós devemos nos apresentar ao Senhor para ter a esperança de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida que agora vive para o Senhor, vive o reino de Deus. Uma vida que agora adentra o reino dos céus. Então aqui há uma diferença de perfil desses que se aproximam de Jesus. Entretanto, os dois recorrem à mesma fonte. Problemas diferentes e uma única solução. E o versículo de número 7 diz assim, Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha a constatação que nós começamos a nos deparar aqui desse centurião. Esse centurião começa a reconhecer a santidade de Jesus, porque ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. E eu pergunto nessa hora para todos vocês que nos assistem, quem é digno? Quem é digno verdadeiramente da presença de Jesus? Existe alguém? Não. Não existe. A presença do Senhor na nossa casa, a presença do Senhor em nós, na nossa vida, se dá pela pura graça, pela pura misericórdia e amor de Cristo. Aqui o centurião reconhece a santidade de Jesus, a santidade do próprio Deus, diante da sua demonstração de fé. Então, quando ele se aproxima de Jesus, ele reconhece o seu poder, porque era o único que podia curá-lo, e à distância. Ao mesmo tempo, ele reconhece que não era digno de receber Jesus em sua casa. Então, ele reconhece aqui a santidade de Jesus e o quanto ele é pecaminoso. E por fim, ele diz assim, mas apenas mande com uma palavra. Olha o poder de Jesus sendo expresso aqui, nesse diálogo do centurião com Jesus, reconhecendo que apenas uma palavra de Jesus poderia mudar aquele quadro. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos reconhecer que apenas uma palavra de Jesus pode mudar todo o quadro.
Uma palavra de Jesus no mundo espiritual muda todo o quadro. Traz cura, traz libertação. Então estamos diante de uma transformação total proporcionada por Jesus. E ele diz, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele está aqui reconhecendo a autoridade que Jesus exerce no mundo espiritual e ali exerceria, mandando que com uma só palavra seu servo fosse curado. Que coisa fantástica, porque a nossa fé pode dar testemunho da santidade de Deus. A nossa fé pode dar testemunho do poder de Deus e da autoridade que Ele tem, expressa em Cristo Jesus. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Portanto, ao ouvir essa fé e essas palavras, Jesus se coloca numa posição de admiração e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Falando de demonstrações de fé, o leproso reconhece a autoridade. Ou melhor, reconhece o poder de Jesus. Já o centurião reconhece a santidade de Jesus, reconhece o poder de Jesus e também a sua autoridade. Mas também diante dessas demonstrações de fé, o próprio Deus diz que a fé é que nos fará adentrar o seu reino. O versículo de número 10 deixa isso bem claro. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. A fé é que vai fazer com que nós tenhamos condições de adentrar o reino dos céus. Percebam aqui que não é a raça, não são os judeus que têm a herança que vão entrar no reino dos céus tão simplesmente porque são judeus. Não é a geografia, não é o lugar de onde se vem que vai fazer com que entremos no reino dos céus, ou qualquer outro fator que nos torne participantes desse reino, mas sim a fé no Filho de Deus. Porque ele segue e diz assim, em verdade, melhor, no versículo 11, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, Jesus está dizendo, olha, não é porque é judeu que vai entrar. Muito pelo contrário, para aqueles que eram da promessa, se não crerem, eles serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eu entendo que o fruto, a fé como o fruto de um coração que se rende ao poder, à autoridade, à soberania, à santidade de Deus, que está em Jesus Cristo, é que fará com que entremos no reino dos céus. A semelhança daquele homem que foi curado por causa da fé daquele centurião. E eu pergunto, qual é a visão que você tem do Deus que você serve? Porque o Deus vivo, ele nos diz de uma fé e não diz de obras para adentrar no reino dos céus. Nós precisamos crer em Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Queridos irmãos, aqueles que pecam, pecam contra Deus. E o pecado vai trazer separação desse homem com Deus. Separação de Deus. Por isso que a importância de pedirmos perdão pelos nossos pecados, pedirmos perdão prostrados, adorando ao Senhor.
se não reconhecermos os nossos erros, uma atitude de humildade e de humilhação diante do Senhor, não seremos curados, sarados, porque o pecado continua trazendo separação entre nós e o Senhor. Portanto, aqui, nós precisamos aprender na prática a respeito dessa experiência de cura, tanto daquele leproso quanto do servo do centurião. Todos os dois demonstraram a sua fé. E na demonstração da sua fé, reconheceram o poder de Deus, o poder de Jesus. Reconheceram também a santidade de Jesus. Reconheceram também a autoridade que somente Jesus tem. Quando eu paro para pensar na sentença bíblica que diz que todo poder foi dado ao nome de Jesus, e eu fico pensando que nós realmente não conhecemos o poder que Jesus tem. Um poder que sobrepuja espíritos imundos, um poder que é capaz de curar, um poder que é capaz de transformar a vida de uma pessoa, um poder que, acima de tudo, é a chave para abrir a porta dos céus, do reino dos céus. Portanto, queridos, como nós aplicamos isso na nossa vida, em primeiro lugar, diante das nossas lutas, nós devemos recorrer àquele que pode mudar o quadro, àquele que tem santidade, que tem poder e autoridade para nos dar a resolução que nós necessitamos. Hoje é domingo. Quanto ou quando ou quantos domingos você já jejuou? Ah, pastor, eu não jejuo no domingo, na segunda e na terça, não tem dia. Como jejum, como uma forma de consagração ao Senhor, para que o Senhor haja com poder e autoridade na nossa vida e também na vida da nossa nação e também na vida do mundo todo, mundo este que tem desprezado ao Senhor. A quem temos recorrido? Queridos irmãos, a nossa fé em Cristo é o passaporte e o visto para a entrada no reino dos céus. Não há outro nome que esteja acima do nome de Jesus. Não há outro nome que possa existir ao qual sejamos salvos. Portanto, queridos irmãos, em tempos difíceis como os que nós temos vivido, em tempos onde há uma propaganda e uma divulgação do medo, em tempos onde a Igreja do Senhor precisa se voltar ainda mais para as orações. Como Igreja do Senhor, nós precisamos entender que no tempo de insegurança o Senhor é o nosso porto seguro. E clamar pelo nome de Jesus. E orar intercedendo para que tudo se resolva, porque nós estaremos buscando e estamos buscando na fonte correta, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós como Igreja do Senhor precisamos acordar para isso. Nos colocar de joelhos diante de Jesus e pedir para que o Senhor intervenha em qualquer circunstância, em todo lugar, independente de quem somos e de onde estamos, sabendo que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado na sua presença. Que o Senhor, então, possa nos abençoar e que, através da nossa fé, reconhecemos as características do próprio Deus e, acima de tudo, reconheçamos que só Ele pode mudar a nossa realidade.
Só Ele pode nos trazer o reino dos céus. Só Ele pode nos transformar, só Ele pode nos curar. Somente Ele pode curar essa nação. Mas essa nação somos nós, seres humanos, que necessitamos da graça salvadora de Cristo. Que o Senhor te abençoe durante essa semana e que você a cada dia se prostre, consagre-se ao Senhor e renove a sua fé no Cristo vivo, em nome de Jesus. Amém.